Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira, não é? Segunda-feira de dezembro, o mês que já está se aproximando aí do final do ano, não é mesmo? E hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de matemática, crianças. Na aula de matemática, nesse volume 11, nesse capítulo 11 do volume 4, nós estamos aí estudando as medidas, pesquisas relacionadas a gráfico, tabela, São assuntos que, na realidade, crianças, a gente já deu um tempo atrás, Começamos a dar lá no primeiro ano, mas como a tia falou, cada ano que passa a gente vai se aprofundando mais nesses assuntos, não é mesmo? E aí hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto aí falando sobre as medidas, crianças? Medidas, como estimar medidas de comprimento, medidas relacionadas a quilo, a gramas, tá bom? Então a gente está fazendo uso aí desses instrumentos para aprender um pouquinho mais. Então a gente vai hoje para a página 37. Lembrando que eu deixei a página 35 e 36, tá bom? Falando dessas medidas aí, Que medida você vai usar, por exemplo, para a altura de uma pessoa? Será que é centímetros, é metro? Será que é milímetro? Será que é quilo? Que tipo de medida que a gente usa aí? E aí você vê lá na figura e colar a resposta. Por exemplo, a medir a quantidade de leite. É a mesma medida que você usa, por exemplo, para medir o comprimento de uma mesa, de uma porta? Não, São medidas diferentes. A palavra é medida, mas o instrumento de medição é diferente, tá bom? Outra também, vamos ver aqui, medir o tempo, crianças? Que tipo de instrumento a gente usa para medir o tempo? Relógio, não é mesmo? Então aí a gente está vendo que a gente está falando de diversas medidas, não é? Deixa eu ver se eu achou uma outra diferente aqui, por exemplo, também de massa, no caso de trigo, frente de trigo, qual é o tipo de medida? Enfim, crianças, e aí agora a gente vai fazer a atividade da página 37 e 38, relacionada também a esse tema. E você vai ver aqui na questão 2 que tem uma receita de bolo de chocolate, E você vai ver os ingredientes, E o modo de preparo. Já nos ingredientes, você percebe que são usadas medidas diferentes aí, Você usa grama, miligrama no caso, Você usa aqui xícaras, Você usa colher também, então a gente usa colher como medida, sim, a gente usa colher, usa xícara como medida também, tá bom? São instrumentos de medição também, crianças? Em que às vezes se torna até mais fácil do que você ficar contando as graminhas que você vai precisar usar. E geralmente gramas a gente precisa de uma balança para saber o exato delas, E às vezes a gente não tem em casa. Então aí, por isso que é mais fácil alguém dizer assim, coloque aí 2 colheres de chá, 2 colheres de sopa, que também tem diferença. A colher de sopa, por exemplo, é a maior, a colher de chá é a menor e a colher de café é aquela pequenininha, tá bom? Então são medidas diferentes também, olha só, tá? Xícara também, Enfim, meus amores, então a gente vai percebendo aí que existem formas diferentes de medir e também em litros, não é? Leite, por exemplo, A gente mede em litros, não é mesmo? Litros, mililitros, não é isso? Então, vamos lá? Aqui na receita de bolo de chocolate pede, presta atenção, 4 gemas, 2 colheres de sopa de manteiga, aquela maiorzinha, Olha só, 300 gramas de açúcar, diferente, já tem uma outra medida aí que é em gramas, 200 ml, mililitros de leite, lembrando sempre, a gente sempre está estudando, tá? A abreviatura dessas medidas aí, ml, mililitros. Sabemos que mililitros é menos de 1 litro, ok? Como também miligramas, ou gramas, tá? É menos do que quilo, tá bom? 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 24 gramas de chocolate em pó, 2 colheres de chá de fermento e 2 claras em neve, 2 claras de ovo batidas aí, tá bom? E aí aqui embaixo já fala aí o modo de preparo, Misturar e tal, ele vai falando do modo de preparo. E aqui embaixo ele pede para você marcar quais os instrumentos de medida que
que temos que usar para fazer esse bolo, tá? Então, eu só vou dar a instrução, você que vai fazer a atividade, tá? Uma atividade de treino, porque a gente já falou do assunto, beleza? E aí você vai marcar, foi usada fita métrica? Foi usada a colher? Foi usado aí o potinho para medir aí quantos de miligramas de leite ou de outro líquido? Foi usado? Foi usado termômetro? Crianças, olha só, o termômetro é uma forma de aferir, né? Por exemplo, ele faz a aferição da temperatura corporal, tá? Então, ele é mais um instrumento de aferição aí, tá bom? Colher, a menor é a colher de chá, a maior é a colher de sopa, foi usada? Também, né? Xícara, foi também para fazer a medida, né? Essa balança, foi usada uma balança aqui? Será? Foi, né, criança? Afinal de contas, como é que eles ficaram sabendo das gramas? Né? Pois é. Foi usada aquela xicrinha pequena de café? Não, né? Foi usada a xícara grande, né? Aquela piquixixica, não falou nada dela, não. Tá? E aí foi usado também outro tipo de balança. Aliás, perdão, crianças, aqui não é uma balança, aqui é um relógio. Perdão, meus amores, a dia tá sem o óculos. Foi usado o relógio para medir o tempo de preparo? Foi, né? Porque ele botou aqui 35 minutos, então onde é que ele ia conferir? No relógio, então não é uma balança, é um relógio. A última, sim, é uma balança, né? E aí, foi usado uma balança? Sim, né, crianças? Porque como é que eles vão saber a grama, né? Então, tá, vão marcando aí. Você já estudou algumas unidades de medida, não é? Então, vamos relembrá-las, tá bom? E olha só, essa aí foi uma forma também da gente lembrar alguns instrumentos aí de medir, né, as coisas. Página 38. Para medir, preste bem atenção, crianças, porque esse textozinho aqui, vocês vão usar para fazer a terceira questão, ok? Para medir o comprimento, usamos o quilômetro, ou a abreviação km. Olha só, né, que essa é uma abreviação, mas o quilômetro é escrito com Q e a abreviação com K, né? Tá? Então, não vamos confundir, vamos colocar QM, é KM, tá? Quilo a gente escreve com Q, mas a abreviação do quilômetro a gente escreve com K. O metro M, o centímetro cm e o milímetro mm. Lembra aquela atividade da fita que a gente fez na sala? Centímetro, milímetro são os menorzinhos, não é? As marcações bem pequenininhas. Para descobrir quanto ao peso, primeiro foi a medida de comprimento e agora a medida de peso. Quanto ao peso, usamos o quilograma, kg, tá bom? O grama G e o miligrama mg. Para marcar o tempo, podemos usar as horas. Olha, outro instrumento que foi lá o relógio que a gente já confundiu com a balança. Tá bom? Os minutos, MIN, né? H horas, minutos MN e os segundos S. Para medir a capacidade, tá bom? Usamos o litro e o mililitro. O litro é o L e o mililitro é o ml, tá bom? Capacidade que a gente fala quando a gente fala medir alguma coisa que está no seu estado líquido, tá bom? E aí, na terceira questão, pede para você completar as frases com a unidade de medida correta para cada situação. Eu vou dar somente a letra A, o resto vocês vão fazer sozinho, tá bom? Alan andou 5 de bicicleta de sua casa até o trabalho. Ele está se referindo a quilômetro, metro, centímetro ou milímetro? Quilômetro, né, crianças? Porque 5 metros de bicicleta não faz muito sentido, porque 5 metros é bem pouquinho tamanho, né? Então, nesse caso, a Alana andou 5 km, quilômetros, de bicicleta de sua casa até o trabalho. Letra B, Camila comprou 2 de banana. 2 o que de banana? Lembrando que banana é no peso, não é mesmo? Qual é essa unidade de medida que é usada? Aí você vai colocar lá. Raquel tem uma régua grande de 30. E a gente fala de medida de comprimento. Aí você vai ver quais são e aqui se encaixa lá, tá? Laura tem que tomar 5
de remédio 2 vezes ao dia. E agora? Qual é? Aí tá perguntando CL ou CML? 5 litros, o negócio vai ficar brabo, né, crianças? Pois é litro ou é mililitro que ela tem que tomar, tá bom? Qual é a unidade aí? Qual é a unidade de medida que vai ser usada? Maria viajou durante 2 de avião, de avião da cidade de Cuiabá até a cidade de São Paulo. Aí ele está se referindo aqui a hora, minuto ou segundo, tá bom? E por último, Renata encheu o tanque de seu carro com 40 litros ou mililitros de gasolina, né? Se fosse mililitro, não dá nada, né, crianças? Né? Então, eu te creio que seja uma medida maior, tá bom? É isso, meus amores. Hoje, matemática, a gente não vai fazer muita coisa, tá? A gente vai fazer só isso porque eu estou aguardando que ainda não me entregou a atividade da página 35 e 36, é a avaliativa, tá bom? Lembra que a tia falou que era para entregar hoje, tá bom? Então, eu estaria aguardando ela e essas atividades aqui, correto? E para casa, crianças, aí a tia vai deixar o livro de atividades de 38 a 40. Vá lá, coloque a data, livro de atividades, página 38 a 40, 38E 40, 38 a 40, 38, 39 e 40, tá? Então, são aí as atividades de dever de casa de matemática, tá bom? Então, é isso. Daqui a pouquinho a gente volta aí com as aulas de geografia e filosofia para vocês, tá bom? Um beijo, até daqui a pouquinho. Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.